Paz do Senhor, pastor Pedro, boa noite. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, irmão Wilson, irmão Pedro, os irmãos que vão ouvir através do áudio. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos adorando a Jesus. Vamos chegando, pessoal, glorificando ao Senhor. Irmã Noêmia Flávia, Noemi, Deus abençoe. Tá bom? Vamos chegando, pessoal. Vamos adorando a Jesus. Tem mais? Mandar um abraço aí pro pastor Elvio Gonçalves, presidente da igreja de Montes Pastos. Deus abençoe o nosso pastor. Deus abençoe Daniel, Aline, que são os coordenadores do IBAD, tá bom? Deus continue dando vitória, abençoando vocês. Vocês continuem nessa disposição para ensinar, né, a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos de Engenho, do Ribeiro, Moema, Bom Despacho, região, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, gente. Hoje, 31 de julho, último dia do mês, né? Esse mês que não acaba nunca, mas é um mês bom, né? Mês de aniversário, isso é um mês bom. Deus abençoe Claudirene. Vamos terminar o nosso mês de agosto falando da última unidade, né? E Marlene, Deus abençoe, Marlene. Todos os irmãos que vão entrar conosco aí, sejam bem-vindos. Érico, que nos ouve pelo áudio aí, tá bom, Érico? Deus abençoe. Os demais irmãos que vão nos ouvindo pelo áudio. Deus abençoe sempre e sempre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar o relógio aqui, pessoal, para a gente dar início à nossa aula especial de hoje. Vamos lá. Todo mundo com o livro na mão, pessoal. Todo mundo pega os livros, caneta, papel. Vamos fazer anotações, marca texto. Tá? Vamos pegar esses materiais aí, vamos nos preparar para essa última aula desse livro maravilhoso, né? E glória seja dada a Jesus. Muito bem, pessoal. Ao som de PG. Tem alguém aí que gosta do PG? Bruna, Deus abençoe. Tem alguém aí que gosta de oficina G3, PG? Gosta de ouvir? É um som gostoso de ouvir, né? Uns louvores bons. Tem alguém que gosta do PG aí? Faz sinal de fogo aí. Dá um joia. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Preparando a nossa aula então. Unidade número 4. Das cinzas à restauração. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula? Abençoadíssima. Deixa eu abrir meu slide aqui, meu pendrive. Deixa eu abrir a última unidade aqui para a gente iniciar. Vamos lá. Ah, Claudinei disse que gosta. Muito bom, viu? Eu tenho uns louvores aqui no carro que quando a gente coloca para ouvir, a gente levanta o volume e sai cantando, né? Tem uns testemunhos dele aqui, muito bonito o testemunho dele, muito boa a história, né? Porque Deus trabalhou na vida dele. Deus salvando as pessoas de todas as formas aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar a nossa unidade 4. Nós vamos falar dessa maravilhosa unidade aqui. Deus abençoe o Martins, está entrando conosco aí. Nós chegamos nessa última unidade, tá? Lembrando a vocês que já tem que adquirir o novo livro, tá? Vai ser o livro Profeta Maiores, porque os dois livros propostos que a gente ia trazer, o Pentateuco e o livro Poético, estão em revisão, tá? O livro Pentateuco e o livro Poético, todos os dois estão em revisão. Então nós já vamos dar um salto aí para Profetas Maiores. Depois a gente retorna no Pentateuco, retorna no livro histórico, no livro poético para a gente fazer ele. Mas de início, pós esse livro aqui, a gente já vai dar um salto lá para Profeta Maior. Vamos falar de Ezequiel, vamos falar de Daniel, Isaías, Jeremias,
esses 4 personagens aí, tá bom, pessoal? Lamentações, vamos falar do livro de Lamentações, muito bom, tá? Mas por enquanto vamos aqui no nosso livro histórico, na nossa unidade 4, página 185, vamos falar das cinzas à restauração. Na semana passada nós vimos aí os 39 reis cruéis, né, de Israel, muitos deles como Manassés, Jeroboão, Roboão, Onri, Jezabel, Acabe, né? Acabou que Jezabel governou no lugar de Acabe, e esses reis, Atalia, depois trouxe muito desgosto para a nação, trouxe muito prejuízo espiritual, que é o principal, trouxe prejuízo econômico, trouxe prejuízo político, mas o religioso foi o principal, o espiritual foi o principal, né? Que eles degradaram toda a estrutura espiritual de Israel construída por Moisés. Jogaram por terra simplesmente assim, num período de 370 anos, eles jogaram por terra 39 reis, e agora chegou a hora de Deus chamá-los para um acerto de contas, né? Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês é a importância, né, de servir a Deus, de obedecer a Deus e de servi-lo e de cumprir os seus desígnios, né, pelo qual Ele ordena para nós. O povo vai gemer, o povo vai pagar pelo preço por 2 motivos, né, por vários motivos, mas eu vou citar aqui os principais motivos pelo qual Deus vai levar Israel a cativeiro. Primeiro, desobediência à ordenança da palavra de Deus, que é o principal, porque Deus mandou eles descansarem a terra, eles não descansavam a terra, colocavam impostos altíssimos, escravizavam pessoas, a idolatria veio com força total para dentro de Israel, e depois, né, por motivo da desobediência da ordenança da palavra do Senhor, e também pela idolatria, são esses 2 principais motivos, e dentre outros motivos, que Deus permitiu que Israel fosse entregue na mão de 2 nações, né? Primeiro a Síria e depois os babilônicos, tá? Então nós vamos ver aí que agora esse povo vai sofrer, esse povo agora vai ser punido, e é uma punição severa, uma punição árdua, é uma punição militar, é um regime, não é um regime militar que foi estabelecido somente, né? Não vou dizer regime de ditadura, não é isso que nós tratamos aqui no livro histórico, realmente foi guerra, foi derrota, porque quando você tem um regime de ditadura, o governo ainda continua de pé, né? O governo local continua de pé, porém dividindo, partilhando o governo junto, a administração junto com o exército, né? Com os militares, o que não é ruim, em parte não é ruim, porque há uma ordenança, há um consenso aí de ordem e progresso, né? Baseado no que os militares acreditam. Mas não foi isso que aconteceu em Israel. Se tivesse sido um regime militar assumido ele, seria muito bom. Na verdade, foi ao contrário. Eles foram derrotados em guerra e foram escravizados. Tá? Israel não dividiu o governo com o exército babilônico. Israel não dividiu o governo com os assírios. Diferente do que aconteceu aqui no Brasil na década de 60, 64 com Getúlio Vargas, que dividiu o seu governo, né, 64, desculpa, em 30 e 34, né? 30 e 34, quando ele começou a governar, depois ele entrega o governo na mão do exército, e o exército começa a governar dividindo junto com o Congresso. Diferentemente disso, isso não aconteceu em Israel. O que aconteceu em Israel foi que este povo foi escravizado. E um povo escravizado se torna um povo sofrido, um povo que chora, um povo que geme, um povo que não perde até a esperança, tá bom? Deus abençoe o presbítero Milson, que está entrando conosco aí. Já colocou, eita, cheguei. Chegou com tudo, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo de número 1, pessoal, nós vamos falar aí, na página 187, nós vamos falar dos assírios e babilônicos, instrumentos de punição e correção, tá? E correção, um instrumento de Deus para punir e corrigir. Lembrando que o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do porvir, tá? O que significa isso? É o Deus de história, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do passado, presente e futuro na vida de Israel, tá?
O que significa isso para nós? Que Deus continua a trabalhar, que Deus continua agindo, que Deus pune a injustiça. Embora estejamos no tempo da graça, mas não se engane, ainda no tempo da graça temos injustiças que Deus pune. Vejamos a história de Ananias e Safira, tá? Lembre-se de Ananias e Safira, corrupção, tá? Engano e idolatria. Deus puniu fortemente sobre aquele casal. Então Deus continua trabalhando nas igrejas da Ásia, no Apocalipse, você vai ver isso, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, você vai encontrar isso, Deus agindo no meio do povo, tá? E usando instrumentos de correção. Então vale dizer aí que algumas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, né, nesses meses, nesse ano de 2020 principalmente, é uma correção, né, de curso. Deus está corrigindo o curso da igreja, né? O mundo está sufocando, Deus vai corrigindo o curso para que a igreja passe tranquilamente, tá, pessoal? Então Deus está usando algumas coisas aí para corrigir nesses dias. Então vamos lá. Como é que vai ser? Vamos conhecer primeiro a Síria, tá? Com um A maiúsculo aí no início, né? A Síria tem seu nome derivado de um de seus principais deuses, o chamado deus Assur. Estava situado na região crescente fértil, ali do delta do Egito, até lá passa por delta do Egito, vai até lá em Sidom, na região da Babilônia dos caldeus ali, tá? Se você pegar um mapa geográfico bíblico aí você vai ver isso. Com mais de 500 quilômetros ao longo do rio Tigre e cerca de 324 quilômetros de largura, tornou-se uma grande potência, avançando e conquistando grandes regiões como a Síria, tá? como Síria, Israel e Egito. Na época que a Síria conquistou Israel, eles também conquistaram a Síria e o Egito, tá? E fizeram desse povo um povo escravo. Colocou imposto, colocou altos impostos sobre o povo e fez esse povo escravo. Quem era o importante rei? Tá? Tiglat-Pileser, tá? É o primeiro rei, Tiglat-Pileser I, governou entre 1114 a 1076 a.C. e alavancou o crescimento da Síria. Não é Tiglat-Pileser I que conquista Israel, foi Tiglat-Pileser III, ou conhecido lá no livro de Crônicas como o Rei So, tá? S-O e o chapeuzinho lá, o acento circunflexo. Tá? Então é o Rei So, tá? Vai aparecer lá no livro de Crônicas, vai aparecer em alguns livros aí, tá? Como o Rei So, é o Tiglat-Pileser III, que governou. Mas o pai dele, o bisavô dele, o Tiglat-Pileser I, ele deu potência à nação da Síria, tá? Estendendo suas tendas sobre o Mediterrâneo. Então o que ele fez? Qual que era a tática de guerra? Ele crescia a sua nação guerreando com as demais, mas ele não devastava as nações derrotadas por ele. Não eram devastadas, eram saqueadas, mas ele tirava o povo da nação e levava para uma outra nação. Ou seja, ele não fazia guerra só com um país, não. Ao mesmo tempo que ele fazia guerra com um país, ele fazia guerra com outros países também. O exército dele era muito grande. Então o que ele fazia? A estratégia de guerra dele é migração. A estratégia de guerra dele era migração. Por que migração? Porque a migração, pessoal, ela enfraquece um país. Tá? Nós estamos vivendo agora um período de migração, mas que a mídia não está falando. Por quê? Porque hoje o assunto é pandemia, coronavírus, Covid-19. Ninguém fala mais nada a não ser disso. Tá? Mas no final de 2018, 2019, nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando uma crise migratória violentíssima. O próprio pessoal da Síria saindo do seu país, Venezuela, aqui na nossa cidade está cheio de gente da Venezuela, haitianos, sírios, e outros países, Bangladesh, países que tem muita ditadura, né? O governo muito militar, não vou nem dizer de militar, vou dizer ditadura mesmo, né? Uma ditadura mesmo, para não fugir daquilo que eu falei aqui no início. Esse povo está imigrando. E os Estados Unidos fechou a fronteira, a Alemanha abriu a porta, né? A ministra abriu a porta, o Brasil mandou fechar a fronteira, né? E outros países fecharam, Portugal, Espanha, França, Itália, tudo fechou fronteira. Por quê? Porque a migração enfraquece o sistema. Tá? Migração enfraquece o sistema. Então, pessoal, essa era a tática do Tiglat-Pileser I. Traz a migração e enfraquece o sistema. Quando a Síria domina Israel em 722 a.C., o que ele fez? Ele tira os israelitas
e leva para outro país que ele havia vencido. E aquelas pessoas daquele país que ele venceu, ele trouxe para morar dentro de Israel. Ou seja, ele fez uma miscigenação. Tá? E daí saiu aquela classe que nós conhecemos como samaritanos. Os judeus brigavam muito com eles, né? A classe chamada samaritanos, que são uma mistura de Cush, de caldeus, um monte de gente, egípcio, sírio, edonita, amonita, um monte de gente. Onde o Tiglat-Pileser passava, que ele arrastava a gente, ele migrava para esses países, enfraquecendo duas coisas. Primeiro, a religião, porque essas pessoas vão trazer deuses, né, pagãos para dentro do país. Segundo, a política, tá? A política, porque vai obrigar o governo a olhar para a migração e altamente ele vai cobrar impostos por isso. E terceiro, a economia, tá? A economia, porque esse pessoal vem para o país, eles vêm sem nada, muitas vezes até formados, médicos formados, engenheiros formados, e vem. Eu encontrei agora recente, já contei para vocês, uma venezuelana formada em engenharia de mineração e veio trabalhar aqui, com certeza engenheiro de mineração não ganha menos de 8, 10 mil por mês, né? E ela veio trabalhar no Brasil para ser babá, para ser secretária, para ganhar um salário mínimo, vamos dizer, não desprezando não desprezando, né, a profissão, jamais, que todos são dignos, né, do seu salário, mas ela veio, uma engenheira de mineração, vir ganhar no Brasil um salário mínimo, quem sabe até dar uma faxina para ganhar R$120 numa semana para sobreviver, é muito pouco, tá? E a economia, e aí acaba que vai atrapalhando a economia, enfim, né? Vários problemas, né? Então essa era a tática do Tiglat-Pileser. Outros nomes vão se destacar nesse governo assírio, já falei, é o Tiglat-Pileser III, que é esse que vai, é o pai, né? E Salmaneser, que também esse Salmaneser que vai, é conhecido como Rei So, tá? E ele vai invadir Israel aí. Depois vai aparecer Sargão, tá? Depois de Tiglat-Pileser, que é o que toma Israel, tá? No livro aí está aparecendo Salmaneser, que reinou dos 727 a 722, mas na verdade foi Tiglat-Pileser, o Rei So, tá? Que tomou Israel. Salmaneser, ele tomou Israel e já passou o governo para Salmaneser. Depois vem Sargão. Sargão, ele vai governar um período, né, até um pouco mais longo. E finalmente Senaqueribe, que vai aparecer no livro de Crônicas, que é aquele que vai atrapalhar a vida de Ezequias. Ele vai desafiar o Deus de Israel e desafiar Ezequias. Ezequias vai pagar altos impostos. Ezequias deixou de pagar, Judá deixou de pagar imposto para a Síria, e aí ele vem cobrar. E ele leva caminhões e caminhões de ouro e prata do portão de Jerusalém, e ainda faz ameaça até que Deus o mata, né, no vale, e junto deles 185 mil soldados, um anjo do Senhor matou numa noite. Tá? Então olha lá, foi sob o comando de Sargão II, o general, que Israel caiu nas mãos dos assírios. Sargão II era general, Tiglat-Pileser o rei, tornando-se cativo. Senaqueribe fez de Nínive uma cidade conhecida no mundo. Tá? Lembra que eu falei da miscigenação? Quando Jonas é enviado para Nínive, o caos estabelecido em Nínive, prostituição, promiscuidade, idolatria, corrupção, tudo dentro de Nínive. Por quê? Porque Senaqueribe trouxe a migenização, tá? E fez de Nínive um país, uma cidade fortíssima e conhecida no mundo inteiro, tá? E os moradores de Nínive eram muito cruel, tá? Lá a questão de Nínive era a questão sanguínea, o povo era muito sanguinário, maldoso, né? Eles pegavam uma pessoa para matar na guerra, eles não matavam de uma vez, arrancavam a unha do pé, a unha da mão, a orelha, o nariz, o olho, e até maltratar a pessoa quando eles puderem, né? Então essa tática de Senaqueribe participou disso. Por isso que Deus vai punir esse povo lá na frente. Mas então, até então, eles são instrumentos de Deus, né, para atacar Israel aí. Na página 188, você vai ver aí, ó, o povo assírio, crueldade e religiosidade. Tá aí a imagem de que demonstra um culto de Assur. Tá? Não dá para mim falar da história desse Deus. Lá no livro nos profetas maiores, nós vamos falar um pouquinho da Síria. Tá? Eu tenho um outro livro aqui que falava da Síria, mas não vai dar nem para me comparar por causa do nosso tempo aqui. Tá, pessoal? Mas o interessante é que esse Assíria, tá? Era um país muito idólatra. Veja aqui na página 188 o que ele fala. No tocante à religião, cultuava deuses babilônicos como Deus só,
Deus Sol, tá? O Xamá, tá? Ou o Deus Ra, tá? Que também era o Deus egípcio, o Deus Sol Ra, o Deus Xamá babilônico. E a deusa da fertilidade Ishtar, que também era a deusa babilônica, né? A porta do templo dela é maravilhoso, tá? E o Deus das águas, e Sim, o Deus Lua, que é o mesmo Deus, esse Deus Sim, é o Deus Lua que o pai de Abraão adorava, Terá, né? Adorava, o pai de Abraão adorava esse Deus, o Deus Sim. Por que o Deus Lua? Porque era o crescente fértil. O crescente fértil é em formato de uma lua crescente, né? Então é o Deus Sim, é o Deus da fertilidade que eles adoravam. Também reverenciavam a Nebo, tá? Que Aru e Marduk, que também é um dos nomes aí de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que vai surgir essa história desses deuses aí. Nebo, Aru e Marduk. Cada cidade tinha seu deus, e quanto maior fosse a influência da cidade, da política síria, maior era o poderio e a grandeza do seu deus. Tá? Mesmo em meio à idolatria herdada desde os tempos mais antigos, caracterizava pelas práticas religiosas dos sumérios. Tá? Além disso, esse pessoal era muito cruel também. Tá? Na página 188 aí, ó. Quando prendia os seus inimigos, antes de queimá-los, costumava mutilá-los, que eu falei para vocês, cortando-lhes as mãos, orelhas, fazer montões com crânios e caveiras. Então o povo da Síria era muito cruel. Aí, pessoal, vem um questionamento. Por quê? Né? O porquê? Se a gente tivesse lá, falando, Deus, por que o Senhor usou um país da Síria tão cruel para atacar Israel? Pessoal, é porque o pecado de Israel já estava cheirando mal as narinas de Deus há muitos anos. Esse povo de Israel vem dando trabalho. Não era de hoje, os filhos de Jacó já vinham dando trabalho, e Deus foi rendendo isso, Deus foi trabalhando, Deus foi conversando, Deus foi dando chance, Deus foi moldando o caráter, e nada desse povo se arrepender. Nós vimos no livro de Juízes, nós vimos aí os 39 reis de Israel. Então chegou uma hora que Deus falou, não, basta, agora chegou a hora de vocês, ou vem, né, ou vocês obedecem à palavra, ou finalmente, ou infelizmente, eu vou ter que tomar atitudes drásticas, né? O castigo era pesado e caiu logo na mão da Síria. Poderia ser outro país? Poderia, mas a Síria era o país da vez, né? Se fosse hoje, cairia na mão da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Irã, que são países aí que estão no auge militar, né? Mas, como era a Síria da época, eles caíram na mão da Síria, um país cruel, tá? E também idólatra. Os assírios ficaram conhecidos na história por seu grande poderio militar, pela crueldade que tratavam os que contra eles se levantavam para a guerra. Ninguém se atrevia, né? Essa crueldade era percebida nos terríveis castigos impostos ao exército vencido e dominados, tá? E faziam uso de estratégias para causar temor e espanto. É o que Senaqueribe fez. Mandou Ramsequer, me fala a memória, fazer terror no rei Ezequias. Vai lá, faz terror, fala que eu vou atacar, eu estou vindo, eu estou botando terror. Então é uma estratégia de guerra, estratégia psicológica, né? Botar terror para causar, o que o Bin Laden quis fazer com os Estados Unidos, né? E conseguiu, causou não só pavor nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, para causar temor e espanto nos possíveis interessados em derrotá-los. Então o que eles faziam? Primeiro eles vinham, traziam o temor, traziam o espanto, e depois eles atacavam. Tá? Então era um povo cruel. Quando prendia seus inimigos, eu já falei, cortava a mão e tal. Um rei assírio ordenou que os olhos de mais de 14 mil inimigos capturados fossem furados ou vazados. 14 mil inimigos tiveram seus olhos furados, né? Numa batalha só. Misericórdia, irmão, tamanha crueldade, né? Tamanha crueldade. Tocante de religião, já falei dos deuses aqui. E agora, né, Israel vai cair na mão dessa turminha, tá? O reino de Israel e o cativeiro assírio, ponto 3 aí. Conforme estudamos, o rei norte foi invadido pelos assírios após Samaria ter ficado cercado por 3 anos botando terror. Olha para você ver, irmãos, é um exército de paciência, é um jogo de paciência. 3 anos botaram terror em Israel até que eles invadiram a nação, tá? Salmaneser era rei da Síria. Embora historiadores afirmem que Sargão II, após usurpar o seu trono e fundar uma nova dinastia, invadiu a capital Samaria. Há um questionamento que eu falei para vocês aí, tá? Uma hora ele vai aparecer como Tiglat-Pileser III, outra vez vai aparecer como Salmaneser. Na Bíblia tem horas na Bíblia que parece como Salmaneser, tá?
E tem hora que vai aparecer como Sargão, o rei So, tá? Que fez parceria com o Egito aí, o rei So, tá bom, gente? Mas o nome aqui não importa, o que importa é que ele invadiu Israel e acabou com a graça, né? Aqui se descobre o nascimento de um povo que nos dias de Jesus era conhecido como samaritano. Os assírios mantiveram os israelitas na terra do Reino Norte e trouxeram outras pessoas para habitar neste lugar, que estava a partir de então menos povoado. A mistura dessa gente resultou na raça mista, a samaritana. É uma forma de enfraquecer, tá? É uma forma de enfraquecer os países. O que o Portugal fez com o Brasil quando alegam descobrir o Brasil? Fizeram isso, tá? Trouxeram os prisioneiros, né? Trouxeram os prisioneiros de Portugal para cá e levaram os índios para lá. E pegaram os índios daqui, escravizaram lá e trouxeram os presos para cá e escravizou aqui. E além disso trouxeram africanos também, escravizaram os africanos de uma forma muito cruel. E além depois nós vamos ter aí o pessoal, né, do palácio, a nobreza chegando no Brasil. Só que há uma controvérsia no Brasil, porque acredita-se que Dom Pedro, essa turma veio aqui no Brasil para morar. Ah, que beleza, vieram morar aqui. Mentira, estavam fugindo de Portugal, tá? Eles não vieram aqui para conhecer o Brasil, para fazer morada, estadia, passar férias, não. Nem Leopoldina, nem Dom Pedro, nem quem lá que seja que chegou aqui, tá? Não vieram aqui passar férias. Vieram porque tinha guerra lá na França, né? E tô tentando lembrar o famoso rei da França que fugiu, me fugiu o nome dele aqui, né? O famoso rei da França que estava fugindo, Napoleão Bonaparte, né? Tava lá em guerra lá, então a turma espirrou todo mundo, aí correu para cá, tá? E enfraqueceu todo o país, tá? E hoje nós temos o Brasil aí, e alguém fala, o Brasil é bonito porque tem várias miscigenação, né? Realmente, é um Brasil cultura para todo lado, só que enfraquece o país, né? Enfraquece o país. E você vai ver lá no norte do Brasil, a cultura do norte do Brasil, o pessoal do Nordeste sofre muito mais do que a gente aqui no Sul, no Sudeste, tá? Ah, mas é a cultura, não, é enfraquecimento, fugiu a palavra aqui, tá? É a mistura, vamos dizer assim, né? Fugiu a palavra, falei a palavra 10 vezes aqui, agora não está saindo mais. Então, pessoal, enfraquecer, tá? Esse negócio aí de migração enfraquece. E era a tática dos assírios, tá? Era a tática dos assírios. Bom, Israel caiu na mão deles no ano do 722, tá? E aí temos uma palavra aí, que nós temos aqui, que o Rolf, na página 189 com 190, ele vai comentar. Eu quero ler o comentário desse teólogo chamado Rolf, que ele fala o seguinte: o fim do Reino Norte foi precipitado pela volubilidade de Oséias, seu último rei. Este deixou de pagar tributos à Síria, sempre por causa de tributo, e conspirou para obter apoio dos egípcios contra seus conquistadores. Salmaneser, o novo monarca assírio, marchou contra Israel e sitiou Samaria em 724. O Egito não mandou nenhum soldado em ajuda de Samaria. Fizeram parceria, mas não recebeu a parceria. A capital de Israel resistiu ao cerco assírio durante 3 anos, mas foi tomado pelo general Sargão, que chegou com tudo, quebrando tudo, no princípio do ano 722. De acordo com a política da Síria, a maioria dos israelitas, 27.280 cativos, conforme os anais assírios, foram transladados para as províncias orientais do Império. Os deportados nunca voltaram em massa do cativeiro, nunca mais voltaram, mas desapareceram para sempre da história. Então quem foi de Israel para a Síria nunca mais teve esse registro do seu nome. É provável que tenham sido absorvidos pelos pagãos, pois eram um povo idólatra, tá? Então quer dizer que quem saiu dessa leva assíria, em massa, desses 27.280, ninguém voltou, não há registro, certamente desviaram, e assim ficou a nação de Israel do norte, tá? Toda comprometida, as 10 tribos comprometida na mão da Síria. Bom, passado esse tempo, pessoal, né, passado esse tempo aí, chegaria a vez de Judá, né? O norte foi punido, o norte e sul, né? Samaria e Jerusalém, Judá e seus irmãos brigaram, e Deus ia punir também por causa disso. Agora chegou a vez de Judá. Então no ponto 4 nós vamos conhecer a Babilônia. Não tem a foto aí, eu falei para vocês que ia mandar a foto, gente, mas eu tô falho com vocês aí, né? Eu preciso mandar as fotos para vocês aí, eu prometo que essa semana eu ponho as fotos para vocês, porque nós estávamos uma correria tremenda essa semana aqui, mas trabalhando muito,
Mas enfim, nós vamos colocar as fotos. Então eu tenho aqui uma foto da Babilônia. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ver se vai dar para ver. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí a foto da Babilônia antiga. Você consegue visualizar aí? Deixa eu ver se você está visualizando bem. Cadê? Ai, Jesus, cadê? Ali, ó. Ali. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Eu sou ruim para fazer isso, gente. Olha aí que maravilha, tá? É um pouquinho da Babilônia. Depois eu vou tentar tirar do slide aqui, pôr para vocês verem aí, tá? A Babilônia antiga. Gente, a Babilônia, diferente de que a gente pensa que ela é um país, né, feio e tal, a Babilônia era muito bem estruturada. Ela tinha um rio que passava dentro dela, os seus muros eram altos, ela era altamente fortificada. Para chegar na Babilônia, chegava pelo rio, não chegava a pé, então não tinha como atacar a Babilônia. Só que lá na frente, os persas e os medos têm tática para derrubar a Babilônia. Não se entrava na Babilônia de a pé, terra firme, terra seca, pelo rio, tá? Só que os medos e os persas acabaram aprendendo uma técnica de fazer barragem, e aí eles vão entrar facilmente aí. E depois a gente conta para vocês. Mas a Babilônia era famosa. Então vamos falar um pouquinho dessa cidade antiga aqui. A Babilônia remonta aos tempos mais remotos da história. Ela vai aparecer lá no livro de Gênesis, com Nimrod, né, fundando a Babel, a chamada Babel, né, com sua localização na Mesopotâmia, famosa região conhecida como berço da civilização. É ali que começa tudo, né? Surge no cenário bíblico logo no primeiro livro de Gênesis, chamada de Sinear, tá? Capítulo 10, verso 10, atual sul do Iraque. Hoje a Babilônia é o Iraque, tá, gente? E hoje Sinear está no sul do Iraque. Então, ela aparece aí no capítulo 10, verso 10 de Gênesis já como Sinear. Relatos bíblicos dão conta de que Nimrod fundou a Babilônia. Eu já contei essa história para vocês, se não contei, conto um pedacinho agora, deixo o Pentateuco contar o restante, tá? Como é que funcionou? Como é que foi esse processo? Nimrod, após a Babilônia, ele sai, aí a divisão das línguas, e depois conta a história que ele casa com a sua... Ele contrai relacionamento com a sua própria mãe, né, no incesto, e aí vai fundar a sua nação, porque a Bíblia diz que ele era poderoso diante do Senhor, poderoso caçador diante do Senhor. Era um homem cruel, frio, sanguinário e que conquistou o mundo antigo, né, até Deus colocar a mão sobre ele. E a tradição conta que ele atribuiu à divindade Marduk a fundação da capital. Foi na Babilônia que Hammurabi, um dos mais famosos nomes ligados a essa nação, criou o conhecido Código de Hammurabi. Tá? Se você não ouviu falar, depois pesquisa aí sobre o Código de Hammurabi. Você vai ver que tem algumas coisas parecidas com Israel, com o Código de Moisés. Tem muita coisa parecida lá, tá? E inclusive até a narração da criação do Gênesis aparece no Código de Hammurabi. A gente não se sabe, né? A gente acredita que alguém esteve na Babilônia e contou a história aí, e eles então, Hammurabi, né, fez esse código aí de ética e código moral. Ora, Israel vai segui-lo, enfim, esse código acaba misturando um pouco aí com o código de Israel, tá, gente? O código de Hammurabi, que é um código de rígidas leis de ética, tá, e moralidade, tá bom, pessoal? Bom, vamos avançar aqui. A religião babilônica, tá? Como é que era essa religião? Tem aí na página 190, gente, e a página 191, tá falando aí, depois vocês leem em casa aí, toda a estrutura, falando aí sobre a Babilônia, cidade cercada pelo Eufrates, tem aí a quilometragem, né, 13 mil quilômetros quadrados, era limitada pelo norte da Síria, Samarra, Jebel, a Rim foi como fronteira, tá? Fala aí das suas colinas, enfim, tá? Depois vocês leem aí, né, na página 191, essa página em cima aí, a numeração geográfica da Babilônia. Era cercado pelo rio Eufrates, que é o mesmo rio que os médios e os persas vão invadir a cidade da Babilônia. Esse rio Eufrates, se você não lembra, ele aparece no Gênesis, ele aparece no Gênesis como tendo a sua fonte dentro do Jardim do Éden. Então, note que o mundo sempre ficou ali, tá? Note que o que Deus queria fazer com a humanidade sempre esteve ali no crescente fértil, na região do Éden, Eufrates, Tigres, tá? E prova disso, pastor, como é que você consegue provar isso? Ezequiel capítulo 5, verso 5, quando Deus fala que Jerusalém é o centro da terra. Então, pessoal, está tudo ali, naquela região, tá? Tudo começa ali e vai crescendo por ali. A religião, como é que era a religião? Durante o primeiro Império Babilônico, uma tríade de divindades era cultuada.
Anu, o deus do céu, Enlil, o deus da terra, do ar e da tempestade, e Ea, deus das águas. Também havia Ishtar, deus da fertilidade, que era casada com Anu, Shamash, deus do sol, e Sim, deus lua. Tá? É o mesmo deus dos assírios, porque fazia divisão um com o outro ali, então fazia quase a mesma divindade. Voltavam-se para a astrologia, tem vários registros de zigurate ali, né, altos para a astrologia, que eles pesquisavam e tudo. É um povo inteligente. Babilônia era um povo inteligente, um povo moderno para a sua época, tá? Um povo moderníssimo para a sua época, estudava astrologia e acreditava nas regências do astro, na condução da história. Então, já havia nessa época essa inteligência. Só para você ver, pessoal, que coisa tremenda, né? Eles acreditavam nisso. Está na página 192, o deus Marduk, tá? Que é esse metade homem, cavalo com asa aí, essa coisa esquisita aí, tá? E daí vai ter o nome substituído por Bel, tendo por esposa Belit, que significa senhora ou por excelência. Depois Marduk vai trocar esse nome Marduk e vai passar a chamar Bel. E logo depois Baal, tá? São todos deuses que eles adoravam? Sim, eles adoravam, Claudirene, todos esses deuses. Tinha culto para todos eles. É igual Israel, cada mês tem uma comemoração, festa do tabernáculo, Pentecostes, festa da lua nova, festa da colheita. Então eles tinham essas festas também a cada deus desse, tá? Só que a diferença, o culto a esses deuses era promíscuo, tá? E depois esses deuses vai trocar o nome, vai se resumindo, tá? E vai aparecer como Astarote lá na frente, vai aparecer como Baal, tá? E vai trocando o nome, mas o demônio continua a mesma coisa, tá? O demônio é o mesmo. Mas eles eram altamente idólatras. O pai de Abraão, Terá, era idólatra, tá? Quando José recebe a capa do seu pai, Jacó, uma túnica colorida, né? Tecida de alta a baixa, dizem que é uma das túnicas muito linda, tá? Essa túnica era babilônica, tá? Essa túnica foi do seu avô Terá, que passou para o Abraão, que passou e foi passando de geração. Ela não aparece nos pergaminhos ali, mas ela vai aparecendo na mão de José, porque ela simbolizava, quando se dava aquela túnica para o filho, tá? Ela significava que aquele filho herdaria toda a terra, ele seria o monarca, vamos dizer assim, ele seria o patriarca da tribo, da família. Então daí quando o Jacó dá a túnica para José, há um ciúme entre os irmãos, porque José era o mais novo. Como é que o mais novo vai governar sobre nós? Porque Deus já tinha falado isso, né? Então aquela túnica veio da Babilônia também, junto com Terá, tá? E por isso causou muito desconforto também, tá, pessoal? Então tem alguns vestígios babilônicos, sempre você vai encontrar alguns vestígios babilônicos dentro da nação de Israel. Tá? Vamos lá. Então tá aí na página aí, ó, Deus Marduk, né? Vamos ver agora os reis da Babilônia. Quem foi os reis? Conforme vimos depois da morte de Assurbanipal, a poderosa Síria enfraqueceu, entrando em colapso. Tá? Então Nabucodonosor, que é o avô, o pai de Nabucodonosor, foi levantado como rei da Babilônia, após existir o ataque sírio, tá? Isso no ano 626 a.C. Tá? O Assurbanipal, né, que era o rei da Síria, perdeu o poder e a Babilônia chegou e tomou a Síria para eles, tá? Na mão de Nabucodonosor. Foi levantado como rei da Babilônia. Nabucodonosor, outro importante rei responsável pela destruição do Reino Sul, governou de 605 a 562 a.C., seguido por Evil-Merodach, tá? E depois Neriglissar e finalmente Nabonido. Tá? Então vamos lá, vamos entender esses reis aqui, pessoal. Qual é a importância de entender esses reis? Para a gente saber quem que era o rei lá da Babilônia na época de Daniel. Nabucodonosor quando a Babilônia toma posse de Israel, Nabucodonosor é o rei e Nabucodonosor, seu filho, é o general. Nabucodonosor quando ele conquista Israel, ele volta para o seu país como rei vitorioso, como general vitorioso, e aí sim é passado o governo para ele, e aí ele se torna rei da Babilônia. E se torna a Babilônia uma potência na sua mão, tá? E depois vai aparecer Evil-Merodach, que a Bíblia vai aparecer o nome dele só no livro de Daniel, mas muito pouco registro sobre ele. Neriglissar, quase nada de registro sobre ele. E aí, enfim, Nabonido, pai de Beltesazar, tá? Vai aparecer aí como o rei da Babilônia, tá? Beltesazar não era rei quando
os Medos e os persas tomou o país da mão dele. Ele não era rei, ele era corregente, tá? O seu pai Nabonido viajou, na verdade viajou, e teve uma viagem militar, e quando deixou na mão de Beltesazar profanou as coisas de Deus, Deus puniu. E quando Nabonido volta, a história conta que o país já está na mão da Síria, ele também já chega derrotado. Então, pessoal, é a história dos reis, tá? Foram reis cruéis? Vou dizer assim que sim, porque são sanguinários, são de guerras, né? Implacáveis na guerra, altamente fortíssimos em guerra, estratégia forte de guerra, porém são reis que eram mais misericordiosos do que os reis da Síria. Por isso que Deus colocou Judá na mão desse povo, tá? A destruição de Judá, vamos ver como é que se deu. Olha aí que interessante, na página 193, está aí o mapa do Império Babilônico, pessoal. Olha aí que interessante. Tá? Vocês vão ver aí o formato de lua crescente, que é o crescente fértil, que a gente chama, banhado pelo mar Mediterrâneo, o grande mar, o mar dos filisteus, né? O Golfo Pérsico e o mar Cáspio lá em cima, que já é uma outra região lá, perto da China, aquela região ali, né? Então olha aí que interessante. Tem a Síria, Babilônica, Caldeia, Elão. Olha que tanto de cidade tem perto aí. O Egito, vai aparecer Jerusalém lá embaixo, né? Lá embaixo, Jerusalém, Tiro, Sidom, Meguido, Samaria. Então, esse aí era o mundo antigo, tá? Era nesse pedacinho mais escuro aí de negrito que tudo acontecia, tá? E as coisas aconteciam ali, tá? E Deus tomou conta daquilo ali, tá? Fazendo com que Israel vivesse naquele meio daquele povo e fez ele prosperar, mas Israel não deu crédito ao Senhor. Está no livro 192 aí a destruição de Jerusalém, de Judá, vamos ver. Judá rejeitou os conselhos de Jeremias e deixou de pagar os tributos da Babilônia. Mais uma vez, tributo, dinheiro, não paga, né, é problema, tributo, conforme vinham fazendo fielmente, e por conta da idolatria, o castigo e a punição viriam por intermédio deste povo sob o comando de Nabucodonosor. Tá? A tomada do Reino Sul se deu 3 fases. Diferente da Síria, que cercou durante 3 anos e levou de uma vez só, esse aqui não, esse chegou e tomou. Tá? Então nós chamamos de levas. Tá? Quando você lê isso na Bíblia, você vai chamar de levas. Primeira leva, segunda leva, terceira leva. Isso é um linguajar bíblico que a gente usa. Tá? Então por volta do ano 606 acontece a primeira leva. Quem reinava? Joaquim reinava. Tá? Nessa leva foram levados a nobreza. Tá? Eles levaram a nobreza, era a tática de guerra deles. Leva o rei, leva a nobreza. Foi transportado como cativos Daniel e seus amigos, tá? Que eram filhos de palácio. Daniel, com certeza, e seus amigos eram filhos de nobres. Estavam envolvidos dentro do palácio, Nabucodonosor pega e leva para escravizar. Por que fazia isso? Para humilhar, para descaracterizar. Primeira coisa que eles faziam, atacava a política. A mesma tática do Osama Bin Laden, dos muçulmanos, do Islã. Quando o Islã chega para atacar um país, eles atacam a política. Daí eles tacaram avião aí nos Estados Unidos para desestruturar a política, a economia. Então leva o rei, leva os filhos, leva os nobres, o país fica sem governo, fica sem rei, fica sem substituto. Agora é só a gente tomar conta do povo. Tá? E é só tomar conta do povo. Segunda leva, essa primeira foi em 606, a segunda em 597 a.C., quando Joaquim estava à frente do povo. Tá? Quando Joaquim estava à frente do povo. Gente, mas peraí, ele levou Joaquim e os nobres e deixou Joaquim venceu ele? Não. Ele estabeleceu Joaquim como rei. Então ele leva a nobreza e fala assim, ó, você agora é o rei, fica aí. Tá? Então Joaquim tinha a função de, ele era corregente, ele reinava, ele não era rei, ele era o governador, na verdade, né? Um rei entre aspas, era um súdito, um escravo de Nabucodonosor. Qualquer hora dessa Nabucodonosor vinha buscar ele. Tá? Em 597 aconteceu a última leva, aliás, em 586 aconteceu a última leva, quando Zedequias, que teve seus olhos vazados, suas mãos algemadas e seus filhos mortos em praça pública, isso aí, tá, gente? Aconteceu a terceira leva e aí finalmente o povo cai no cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um mecanismo utilizado por Deus para corrigir e ensinar o seu povo inconstante. 70 anos para aprender. Viu, gente? 70 anos de cativo. Que facilmente se entregava às práticas idólatras. Por que Deus colocou Judá dentro de Israel, dentro da Babilônia, 70 anos? Porque era um povo fácil de inclinar à idolatria. E como eles eram um povo que inclinava-se facilmente à idolatria, Deus disse, eu vou colocar vocês no meio da idolatria, vocês vão sentir o que é viver
dentro de um país idólatra. Eu vou colocar vocês lá dentro. Vocês querem a idolatria? Eu vou colocar vocês no meio dela para vocês saberem o que é viver lá. E a Bíblia diz que a história conta que foram os piores anos da história de Israel. Embora o governo de Nabucodonosor fez misericórdia a Israel, deixando eles morarem nas margens do rio Quebar, morando em tendas. Isso vai aparecer lá no livro de Ezequiel. Embora os nobres permaneceram trabalhando, se tornaram eunucos e trabalharam no palácio do rei, tá? Mas não estão na sua terra, são estrangeiros, tá? Não tem político, não tem governador. Poderiam até adorar o seu Deus, mas não poderiam construir altar, tá? Não poderia construir altar. Até o dia que alguém vai começar a fazer isso, que nós vamos falar depois aí lá para frente, o nosso personagem Esdras. Então deixa eu dar uma aceleradinha aqui por causa do nosso tempo, tá bom? Então, infelizmente, o princípio da exclusividade da adoração, do culto e da dependência total do Senhor foi se perdendo na história, e é sempre bom lembrar que é Deus, o Senhor, não divide a sua glória com ninguém. Não adora a Deus, vai para a Babilônia, tá, pessoal? Vai padecer na Babilônia e ficar lá 70 anos para aprender. E a Bíblia diz que eles aprenderam, tá? Aprenderam realmente o que era adorar a Deus. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí? A Claudirene, respondi sua pergunta aí, Claudirene? São todos os deuses que eles adoravam? Sim, são todos os deuses. Tem alguém que tem alguma pergunta aí? Para a gente partir para o capítulo 2? Vamos falar de Esdras. Entramos no cativeiro, agora vamos falar de Esdras. Pessoal, por que a gente não fala tanto do cativeiro da Síria e falamos muito do cativeiro da Babilônia? Porque a Síria, eu falei para vocês, a Síria eles fazem uma miscigenação, uma mistura de povos. Então não tem um povo lá dentro da Síria. Não existe um povo lá dentro da Síria que contou uma história. Não existe isso. Tá? Foi uma mistura, eles não retornaram. Não existiu um período que o povo que estava lá na Síria falou: nossa, Deus nos libertou, vamos voltar para nossa terra, como aconteceu com o Judá. Não houve. Tá? Então era a tática da guerra da Síria. Já que em Judá, o país é diferente. Então há uma possibilidade de retorno. Então por isso que a Bíblia vai sempre destacar a Babilônia e não a Síria. A Síria, Deus vai falar com ela lá no livro de Isaías, depois tratando dela, e Deus depois vai puni-la e varrer o nome da Síria da história. Não existe a Síria mais, né? Deus a varreu da história. Então vamos lá. Capítulo de número 2. Esdras, o grande professor da lei. Nós vamos dar um salto agora, porque quando nós falamos desse período, tá? Desse período da Síria e de Judá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Os avivamentos de Judá, não, Josafá, Joá, deixa eu ver aqui. Tá, história do cativeiro, beleza, deixa eu ver aqui. Tá, aí vai aparecer Jeremias agora, né, do cativeiro. Enfim, quem foi o profeta antes do cativeiro? Antes do cativeiro foi Amós, foi Oséias e foi Jeremias, Isaías também vai passar por ali, mas o principal é Jeremias, tá, gente? É o Jeremias que vai profetizar muito sobre o cativeiro. Bom, nós vamos dar um salto agora, porque o cativeiro está estabelecido, agora nós vamos para dentro do cativeiro entender o que esse povo viveu. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que dentro do cativeiro, Deus permitiu com que eles fossem escravizados, tá? Eles se tornaram escravos da Babilônia, porém protegidos, tá, gente? Há uma misericórdia de Deus aqui embutida dentro do cativeiro babilônico, dentro desse cativeiro babilônico, porque dentro do cativeiro babilônico há a manifestação da proteção de Deus. Por que eu falo proteção de Deus? Porque não era só a Babilônia. Quando Nabucodonosor invade Israel, invade Judá, não é só a Babilônia que está doido para botar a mão em Israel, não. O Egito, os Moabitas, os Amonitas, várias nações, os Endonitas, várias nações já vinham se preparando para atacar Israel. Tá? E eram nações altamente cruéis, igual da Síria. Tá? A própria Síria tentou invadir Judá. Você vai ver isso lá no livro de Crônicas, quando Ezequias é afrontado. Aquela tentativa de Ezequias é rei de Judá. Então a Síria queria invadir Judá e Deus na hora interviu, não, mata lá 185 anjos, desce e mata 185 mil assírios lá. Todas as nações vizinhas, o caldo, vamos dizer assim, o caldo de Israel já tinha transbordado.
Então todo mundo quer morder Israel. Aí Deus tira eles e leva dentro da Babilônia para proteger. Porque naquela época a Babilônia se tornou o maior império do mundo. Ninguém se atreveria a atacar a Babilônia. Então eles estão escravizados em forma de punição e de castigo por Deus e correção, porém protegidos. Tá? Então entra aí aquela teologia que a gente fala sempre que Deus tem os seus caminhos. Né? Deus tem os seus caminhos para conduzir o homem. E às vezes o caminho, né, pode ser esse. Né? Pode ser esse caminho aí de tribulação. Tá? De tribulação. E é nessa tribulação que nasce a paciência. Por isso que o apóstolo Paulo falou isso. Na tribulação nasce a paciência. Tá? E enfim, Deus tem as suas formas de trabalhar. Então Deus protegeu eles, tá, dentro da Babilônia para não ser mordido por outros países aí. Estava doido para botar a mão neles. Bom, saltando o tempo, nós vamos falar de Esdras, capítulo 2, o grande professor da lei. Gente, eu gosto muito de Esdras. Já falei para vocês que ele é um personagem que eu gosto muito porque ele é um escriba, ele é um doutor da lei, ele se dedicou, tá? O tempo que ele está dentro da Babilônia, ele se dedica em estudar. Daniel foi um homem que Deus usou para guardar, nós vamos falar no Profetas Maiores, Deus usou Daniel para guardar Israel no que tange política, porque ele está diretamente em contato com os reis, então ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias, e Misael foram homens usados para poder segurar as pontas políticas, né, entre o povo. Eles foram a ponte entre o povo e o rei, né, o palácio. E agora no passo que Esdras é a pessoa que Deus vai usar como ponte, tá, de saída. Então, assim como Deus preparou Jeremias, usou Jeremias para introduzir o povo dentro do cativeiro, agora Deus usa Ezequiel para acalmar o povo dentro do cativeiro. Deus também usaria uma outra personagem para tirar eles do cativeiro. E esse personagem é Esdras. Embora vá aparecer Neemias e Zorobabel, mas Esdras é o crânio, Esdras é o cérebro da coisa, né? Vamos dizer assim. Ele é o cabeça que vai coordenar essa saída. Não bastava apenas sair atrás de Neemias igual um doido desvairado para poder construir, ou atrás de Zorobabel querendo reedificar o templo. Não adiantava. Tinha que restaurar, tinha que provar, tinha que resgatar a adoração, tá? Que era o principal ponto de Israel. O diferencial de Israel entre as demais nações era a adoração que eles tinham, a forma de adorar a um Deus, tá? A ponto que todas as nações adoravam aos seus deuses da mesma forma, Israel fazia diferente. Então esse era o diferencial de Israel. Então tinha que resgatar isso. E Deus vai usar Esdras como professor da lei. Em princípio, Esdras e Neemias formam um único volume na Torá, tendo sido separados pela primeira vez na edição da Bíblia Vulgata Latina por Jerônimo, tá? Jerônimo já na nossa era. Trata dos principais acontecimentos ocorridos antes, durante e depois do retorno dos hebreus da Babilônia, após 70 anos de cativeiro para a terra natal, Jerusalém. Então, gente, essa volta teria que ser muito bem preparada. Depois vocês leiam a história, a história chama Sino de Israel. Tá? A história, pesquisa na internet depois do Sino de Israel, quando eles vão se tornar Estado agora, né, em maio de 1948, quando eles se tornaram uma nação reconhecida pela ONU. Oswaldo de Aranha faz a votação, ele é o primeiro a puxar. Oswaldo de Aranha foi governador do Rio Grande do Sul, depois ela assume um grande papel importante na ONU, e aí ele vai puxar isso para essa responsabilidade. O Brasil vai puxar essa responsabilidade de fazer Israel uma nação, por isso que é uma bênção profética sobre o nosso país. E então antes disso acontecer, houve um personagem, tá, que trabalhou muito para que Israel tornasse nação. Ele não viu Israel tornar nação em 1948, tá? Mas ele trabalhou e ele é muito reverenciado. Depois nós vamos falar dele para vocês verem, tá? Então Esdras vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Leia a história da formação de Israel de 1948, vocês vão ver isso lá. Em princípio, então, era um livro só, mas agora vai tratar essa história. Acredita-se que o próprio Esdras, né, tenha sido o autor do livro, utilizando-se de sua memória dos registros dos fatos, dos discursos de Neemias, entre outros textos. Então acredita-se que o próprio Esdras é quem escreveu o seu livro. Tá? Bom, como era o cenário, gente? Tá? Como era o cenário? Deixa eu ver se o Instagram vai me derrubar aqui, tá quase. Né? Eu vou empolgando, falando, e esqueço do Instagram. Quando eu vejo o Instagram me derruba aqui, eu estou no meio do assunto. Mas agora eu vou vigiar aqui, para não termos mais
7 minutinhos aqui antes do Instagram me derrubar. Chegamos por volta do ano 539 a.C., tá? Fim de cativeiro, 70 anos depois. 70 anos passaram, chegou a hora desse povo sair, Daniel orou, Deus vai tirar esse povo, vai usar Ciro, tá? A Babilônia era um poderoso império de Nabucodonosor, que nesse tempo era regido sob a batuta do monarca Beltesazar. Vinha sofrendo um declínio desde o reinado de Nabonido, seu pai, que ocorreu entre 556 a 539. Enquanto isso, a Pérsia se fortalecia e Ciro, o rei persa, avançou sobre a Média. A Pérsia e a Média são um país diferente, tá? É país diferente. No livro dos profetas maiores, eu vou explicar isso para vocês lá no livro de Isaías, como é que se deu essa guerra dos medos e dos persas. Por que os persas venceram os medos? É porque havia uma profecia, tá? Então Ciro, o país dos medos e dos persas eram vizinhos, eram parceiros políticos, até que houve uma divisão. Por quê? Porque o pai de Ciro conta a história que ele teve um sonho, e no sonho ele viu os seus 2 filhos, tá? Ele viu os seus 2 filhos, e um dos seus filhos, que no caso é Ciro, ele abaixa e nas costas do seu filho sai uma asa. E essa asa tinha nervos e tal. Depois eu vou contar essa história para vocês melhor no livro dos profetas maiores. E aí essa asa, ele pergunta no sonho o que simbolizava isso. E alguém responde para ele no sonho que aquilo significava que Ciro ia reinar sobre ele. E aí ele expulsa Ciro da sua casa, porque não queria um menino reinando sobre ele. Ele expulsa. E Ciro vai para o mato, vai para as colinas cuidar de pastor. Ele vai virar pastor de ovelhas. Daí Isaías profetizar: Ciro, o meu pastor. Tá? Há uma profecia de Isaías, ela inicia assim: Ciro, o meu pastor. O Senhor falando com Isaías, né? Eu estou levantando, eu suscitei Ciro, o meu pastor, porque Ciro se torna pastor de ovelha, tá? Para aprender a cuidar de Israel, é claro, né? E aí depois ele volta. Quando ele volta, ele conquista, ele volta em guerra com seu pai morto, ele volta e toma o reino de seu irmão, tá? A Pérsia. E como os medos já tem aquela questão do tributo, ele chega e toma os medos. E aí se torna um país só, medos e persas, tá? O reino dos medos e dos persas, conhecido aí, famoso, que agora vai investir contra a Babilônia, tá? Mas antes disso, isso vai aparecer no de Daniel, com um animal comendo, acho que é um urso, né, que come lá 3 peixes ou 3 ossos, um negócio assim, até que cada osso aqui simboliza um país. Então vamos ver. Há um declínio aqui no país da Síria, da Babilônia, melhor dizendo. Há um declínio aqui. E agora, o que eles vão fazer? Eles vão sofrer na mão dos medos e dos persas. Tá? Como é que se deu isso aí? Vou adiantar para vocês. Os medos e os persas adquiriram uma tática de fazer represar água. Como a Babilônia, o rio Eufrates passava dentro da Babilônia, e para entrar na Babilônia tinha que chegar sobre o rio, sobre o barco, e era muito bem vigiado pelo exército, o que eles fizeram? Numa noite, eles investiram a quilômetros de distância, fizeram uma barragem natural no rio Eufrates, e foi secando a água do Eufrates, que banhava dentro da Babilônia. E o rei, como já estava em declínio, fissurado nas suas coisas, né, acabou não percebendo e achando que era um tempo normal de seca. Foi numa noite que ele se atreveu, Beltesazar se atreve a profanar os utensílios do templo, Deus se manifesta, e naquela mesma noite a Bíblia conta a história que os medos e persas invadem e tomam Babilônia. Como é que eles fizeram? Quando a água do Eufrates secou, eles passaram por debaixo do muro. Então o exército da Babilônia não percebe a entrada do exército dos medos e dos persas, que já vinha vencido 3 batalhas antes. Ou seja, eles já tinham experiência de guerra, adquiriram experiência de guerra, vinham afamados, fortalecidos, e o pessoal da Babilônia achou que eles viriam entrando pelo portão central, eles entram pelo fundo, onde saiu o rio. Então eles entram debaixo do muro e vai dentro do palácio, mata o rei e aí toma a Babilônia. Tá? Essa é a história dos medos e dos persas. Depois no livro de Isaías a gente conta abertamente essa história. Então o retorno agora vai acontecer. Tá? Vai acontecer o retorno através de Esdras aí. E o retorno inicial ocorreu com Zorobabel em 538. Tá? Cerca de 50 mil pessoas regressaram a Jerusalém. Está lá em Esdras 2, capítulo 2, verso 1 e 2, e Neemias capítulo 7, verso 5 a 7. Quando Zorobabel pega 50 mil pessoas e regressa a Jerusalém. Jesua, neto do último sacerdote, antes do exílio, tá? Aqui no caso não vai ser, vamos dizer, até bisneto, né? Liderou as práticas religiosas. Então nós temos Zorobabel como reconstrutor e Jesua como sacerdote, tá bom? Eu vou parar aqui, depois eu continuo falando, o Instagram vai me derrubar em 10 segundos. Então, gente, intervalo.
água, corre lá, tá? Toma uma aguinha, estica o braço, as pernas aí, e em 10 segundos eu posto esse vídeo aqui, e em 10 segundos eu retorno para a gente continuar nossa aula, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus. Deixa eu estar, derrubou.